inteligência de dados e a inteligência artificial se tornaram assuntos recorrentes nas tendências do varejo, e as farmácias também já podem se beneficiar desses conceitos e ferramentas, tanto para a gestão da loja, quanto para aprimorar a experiência do consumidor. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos o coordenador do Núcleo de Varejo da ESPM, Ricardo Pastore, que é um especialista no assunto e poderá orientar as farmácias nesse sentido. Professor Pastore, muito obrigada pela sua participação aqui no Guia da Farmácia Séries. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre inteligência de dados. Então, professor Pastore, para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria entender o que é inteligência de dados e como que ela pode auxiliar o varejo farmacêutico na tomada de decisões mais assertivas. Saudações a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, né? E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu queria agradecer a oportunidade que o Guia da Farmácia está dando, não só para nós aqui do Núcleo de Varejo, mas para toda a audiência, todos os seguidores, pois é um tema relevante, né? E é um tema que está em constante evolução. Apesar da modernidade, da inovação que esse tema envolve, né? Vamos lembrar que acho que desde que existem as farmácias, desde os primórdios, né, a busca por informação é uma das prioridades dos gestores, né? Então, desde o tempo em que as anotações eram feitas à mão, não é? Os então gerentes, enfim, o nome que se dava à época, né, procuravam entender o que acontecia no final do dia, tá? Por meio de dados, né? Então, os dados existem desde sempre. Então, a ciência da administração sempre forneceu ferramentas para que os gestores pudessem entender o negócio a partir dos números, principalmente. Depois, com o passar do tempo, vieram os computadores e muito em função, talvez principalmente, né, para poder conhecer melhor os dados. Tanto é que dentro das empresas essa área chamava-se Centro de Processamento de Dados, os antigos CPDs, né? E aí, com a vinda da microinformática, do computador pessoal, o trabalho com os dados se proliferou, não é? Então, várias áreas passaram a administrar esses dados internamente, né? E o modelo de gestão de negócios também veio se aperfeiçoando, né? Ultimamente, nós vemos nas farmácias o uso intenso do CRM, né, do cadastro do cliente, acompanhando cada compra, né, a partir do seu ticket, né, mostrando tendências e auxiliando, então, os gestores a conhecer melhor o comportamento de compra dos seus clientes. Uhum. O momento atual torna esse tema mais dinâmico, né? Porque com o uso de inteligência artificial generativa, até pulei a inteligência artificial preditiva, que é uma ferramenta usada já há alguns anos, né? Auxiliando diversas áreas, por exemplo, a área de compras. O comprador hoje ele recebe uma sugestão de compra, ele tem a sua atividade de geração de pedido muito mais ágil, né? Porque os sistemas já oferecem uma sugestão de pedido baseado no histórico e baseado no breve futuro, principalmente em função das metas de venda. Então, há uma automação de processos cada vez maior, né? E a inteligência artificial generativa, ela dá mais um passo na democratização, né, do uso dos dados, que antes era uma coisa delegada às áreas de TI, antigamente CPD, depois TI, né? Agora não, agora
todos os funcionários têm condição de promover uma análise de dados. E a gente fala até, Pastore, que essa questão da inteligência de dados, ela parece algo inalcançável, de fato, né? Quando você vê até, especialmente quando a gente fala em pequeno varejista, às vezes a gente fala inteligência artificial, inteligência de dados, enfim, parecem assuntos ainda inalcançáveis para esses gestores. Então, eu queria que você mostrasse quais são os principais desafios que se encontram para criar a área de inteligência de dados, mas que eles são possíveis de ser alcançados, né? Sim, uma farmácia gera dados desde o momento que ela abre as portas para os seus clientes todo dia. Uhum. Tá? Então, há aquelas redes que utilizam, por exemplo, os medidores de fluxo. Então, cada pessoa que passa pela porta é identificada de alguma maneira. Os geradores de fluxo atuais, ou por câmera, ou por feixe de luz, né? Eles identificam se é um homem, uma mulher, uma criança. Então, eles já conseguem contabilizar quantas pessoas entram na farmácia ao longo do dia. Quantas entram, quantas saem, né? Há um cruzamento, há uma série de informações ali geradas com isso, que depois são cruzadas com os dados de venda. Então, originalmente, o levantamento de dados acontece só na saída, na hora do check-out, na hora do pagamento. Uhum. Porque as pessoas entram, são atendidas, agora não tem como sair da loja, sair da farmácia, sem passar pelo caixa, né? A não ser que não tenha comprado nada. Por isso a importância da medição de fluxo. Quando a gente mede o fluxo, você tem um índice de conversão. Nem todo mundo que entra na farmácia compra alguma coisa. Há um índice de clientes que não encontram o que querem e vão embora de mãos vazias. E essa é uma análise importante também a se fazer. E já tem ferramentas para isso, né, Pastore? Tem há muitos anos, tem há décadas, né? Uhum. Então, alguns outros tipos de varejo usam mais intensamente. Uhum. Por exemplo, uma loja de moda, né? Então, tem lojas, tem características de varejo para varejo. Por exemplo, supermercado. É difícil alguém entrar num supermercado e sair sem nada. Então, essa avaliação de fluxo, ela ocorre internamente, em corredores, para saber se tem corredores mais intensos, menos intensos. Uhum. Agora, em lojas menores, isso acontece com mais frequência. As farmácias, ultimamente, elas atendem diversas categorias, não apenas medicamentos, né? Então, é muito difícil que o cliente entre e saia sem nada, mas é uma recomendação que nós fazemos, né? A medição do fluxo desde a entrada, ao longo dos corredores, no balcão, no check-out, nos caixas, né? Então, todo esse fluxo hoje é possível de ser medido. E existem tecnologias bastante acessíveis, desde câmeras até sensores, tá? Que podem medir. A gente vê na TV, nos programas esportivos, aquele mapa de calor, né? O jogo de futebol, se houve mais ataque pela direita, pela esquerda, a loja é a mesma coisa, ela produz um mapa de calor. E esse mapa de calor, ele é muito útil para saber se existem pontos do layout com mais intensidade, menos intensidade. O gestor da loja ele tem capacidade de equilibrar, né, a circulação da loja para não provocar tráfego num único lugar. E, professor Pastore, falando... Sim. Pode concluir. Não, eu ia dizer que, assim, ao longo de muito tempo, a geração de dados estava reservada só à saída, ao momento que o cliente passa no caixa, registra suas compras, né? E esse fluxo de informação, então, é iniciado. Então, você tem um conhecimento sobre o ticket, os itens que foram adquiridos. Mais para frente,
começou a se cruzar essa informação com o CPF. Tá? Então, vamos lembrar que o uso de CPF não é tão antigo assim, né? Sim. É uma coisa relativamente recente. Então, todo mundo que entra na farmácia fornece seu CPF e tem o CPF associado ao seu ticket de compra. Então, isso já é permite... assegurado, professor Pastore, eu acho que até é uma Sim. preocupação de quem é gestor de farmácia, considerando a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, que agora é um fator recorrente aí no varejo como um todo, essa questão de pedir o CPF, a farmácia pode fazer isso? Como é que ela pode fazer, ela não pode divulgar. Então, é importante sempre ter isso em mente, estudar a LGPD para checar, porque não é uma fiscalização, mas se houver uma falha, né, a rede pode pagar por isso. Claro. Né? Então, é um problema sério. Então, é uma autogestão que é exigida de todas as redes, todas as farmácias, que utilizam dados dos clientes. Né? Eu acho que então, até esses aqui... dados... Sim. Eu acho que até aqui você explicou bastante como chegar a dados qualificados, né? Porque a inteligência dos dados só vem quando eles têm qualidade, quando eles são dados que podem gerar insights e tendências, enfim. E como que você... Eu queria que você desse agora, professor Pastore, alguns exemplos práticos de como que a inteligência de dados ela pode ser usada, sei lá, para criar uma campanha de marketing, ou para otimizar o estoque, ou para melhorar a experiência do consumidor, enfim. Como que você vê essa questão? Então, nesse assunto dados, né, o primeiro esforço é a coleta de dados. Né? Então, eu estou explicando aqui como os dados são coletados. Né? Hoje, principalmente na hora de ir embora, na hora do cliente pagar suas contas, ele deixa lá muitas informações. Então, aí é uma geração intensa de dados, é uma coleta. Né? Simplesmente uma coleta. O que vai se fazer com isso é uma outra história. Né? É uma outra área de conhecimentos que aí sim não é nem análise ainda. A gente coleta e depois há para simplificar aqui, uma preparação. Né? Tem que fazer todo um trabalho de limpeza de dados para que os sistemas internos possam trabalhar com esses dados, possam entender. Usando assim um exemplo mais simples, quando a gente usa uma planilha Excel, essa planilha Excel, para ser compreendida por um sistema de análise, ela não pode ter células em branco, ela não pode ter, muitas vezes, células mescladas, o tamanho da coluna, das letras, dos números. Tem umas regrinhas, né, que o software exigem para que que esses dados possam ser aproveitados integralmente. Né? Então, a captação dos dados, o levantamento dos dados, depois o tratamento, para gerar uma análise de qualidade. E aí todos os departamentos, né, da gestão da farmácia se beneficiam com isso, desde o supply chain, desde a área de compras, passando pela área de gestão de loja, até a área de gestão de clientes. É possível até personalizar o atendimento com os dados? A gente chega nisso, né? Ou pelo menos tenta chegar, porque é um desejo do cliente, é um desejo do cliente ser atendido como uma pessoa única, como a pessoa que ele é, e não de uma maneira massificada, como era feito antigamente. Né? Então, como é o futuro aí, professor Pastore, da inteligência de dados no setor farmacêutico? Olha, é muito simples, viu, Kathleen? As coisas estão ficando cada vez mais simples, né? Então, um farmacêutico que tem uma única loja ou duas, que, vamos supor, não tem ainda uma rede, uma administração central, não é? Ele pode converter esses dados diariamente numa planilha Excel e pode usar uma ferramenta de inteligência artificial generativa
que a gente tem até modelos grátis, Uhum. até algumas que são pagas por um valor bastante, né, tranquilo de Acessível. pagar, Uhum. acessível, né? Então, essa planilha Excel vai responder às questões que esse usuário fizer. Quantos clientes eu atendi hoje? Quais as características? Eu posso pedir Cesta de compras, né? agrupamentos, eu Uhum. posso pedir agrupamentos por tipo de compra, eu posso Uhum. cruzar gênero, enfim, o céu é o limite agora, né? E Perfeito. agora, todas essas informações, elas só serão úteis se forem transformadas em ações, né? Uhum. Qual o CTA, o Call to Action, né? O que, Uhum. inclusive a inteligência artificial, depois de cruzar essas informações, depois que você pedir o que você quiser, no final você pode pedir também um plano de ação, né? E Descreva esse um é o plano de ação baseado nesses dados. E esse é o próximo episódio aí, professor Pastor. Então, segura essa informação que a gente vai continuar aqui. Professor Pastore, muito obrigada pela sua participação nesse primeiro bloco. E já deixo aqui o convite para você que atua na farmácia, para o nosso segundo bate-papo aí com o professor Pastore, que deixou um spoiler, que a gente vai falar sobre a inteligência artificial na farmácia, como aplicar esse conceito aí que tem sido tão falado aí no universo do varejo. Até mais.